Deu. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos no nosso encontro do sábado. Boa tarde a quem está nos assistindo ou irá nos assistir também mais tarde. Então, aqui estamos mais uma vez no nosso trabalho. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos, vamos relaxar, vamos entrar em sintonia com o plano maior, com os amigos espirituais. E diante disso, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, em agradecimento por estarmos aqui, por estarmos já recebendo toda esta energia, toda esta luz aqui presente. Agradecer ao nosso Mestre Jesus, este irmão querido, que está sempre junto de nós. Aos amigos espirituais, protetores da casa, prepararam um ambiente para nos receber. Então, a nossa gratidão por já estarmos usufruindo de todos os fluidos aqui colocados, de toda a luz aqui presente a nos iluminar, a iluminar nossa mente, o nosso pensamento. Então, agradecidos por tudo isso, damos por abertos nossos trabalhos, desejando que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Bom, então hoje o trabalho que eu trouxe é sobre a harmonia na diversidade, né? Diversidade são as diferenças que nós vivemos hoje, né? Este mundo de diferenças, né? Então, a gente está aqui nesse mundo com as diferenças das crenças, dos valores, das raças, das culturas. Tudo são diferenças, né? Hoje parece que mais do que nunca nós temos as diferenças de crenças, né? Parece que aumentou aquela questão da busca de Deus, vários caminhos, né? Vários lugares que as pessoas formam para buscar Deus, né? Os valores também já mudaram bastante, né? As raças parece que estão mais em evidência, né? E as culturas, mas sempre existiram isso, né? Hoje está mais em evidência. E isso está sempre presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Isso acontece porque individualmente somos seres únicos, com uma história de conquista, convivendo num estágio evolutivo diferenciado. Então, as diferenças existem justamente por isso, né? Individualmente nós somos, cada um tem a sua história, né? De evolução, cada um está no seu estágio evolutivo. Estamos aqui todos juntos, buscando aqui na doutrina o mesmo ideal, mas cada um no seu estágio. Cada um tem a sua forma de entender, de buscar. Por essa razão, cada um está inserido naquele contexto que melhor se ajuste às suas necessidades de aprendizado e evolução. Então, é por isso que existe a diferença, né? Porque é que para melhor a gente consiga se melhorar, né? Buscando atender às necessidades para o nosso aprendizado, a fim de que, vivendo em sociedade, em contato com as diferenças e os diferentes, adquira as virtudes da paciência, da calma e da serenidade, que são 3 virtudes que hoje em dia está em prova com nós, né? Paciência, a calma, a serenidade. Mas nós temos que estar a todo instante buscando isso. Porque se a gente não buscar isso, vai se tornando difícil da gente caminhar, nós seguirmos, né? No entanto, nem sempre progredimos através do contato com a diferença do qual o outro é portador. Não é sempre que a gente vai evoluir olhando a diferença do outro, né? Pelo desconhecimento do sentido da vida e pela falta de habilidade para conviver com a diversidade, porque a gente, né, não temos o conhecimento, quer dizer, não tínhamos o conhecimento, hoje a gente já tem um pouco de conhecimento, mas a gente ainda está faltando a habilidade para lidar com isso, né, com essas diferenças, por isso que surgem a indiferença, né, a falta de solidariedade
e os conflitos. É por nós ainda não entendermos essas diferenças. Elas são para nós evoluirmos, né? Mas hoje o que acontece? A indiferença aos diferentes, né? E aqui as diferenças que a gente fala, em todo sentido, né? E os conflitos estão aí por isso, né? Por essa falta nossa, às vezes, de entender a necessidade dessas diferenças que tem que existir. Para viver bem com o nosso semelhante, é necessário que primeiro saibamos conviver com nós. Porque se eu não aprender a conviver comigo, como é que eu vou conviver com o outro? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que ir lá, né, fazer aquela coisa assim tão falada aqui, que é nosso autoconhecimento, para nós podermos fazer a nossa reforma. Né? Mais uma vez a gente fala, mas é necessário para nós mesmos, porque a gente tem que estar se repetindo. Temos que fazer o nosso autoconhecimento, a nossa autoavaliação, para que a gente possa encontrar os meios de a gente evoluir, né? Saber através da vigilância e da oração, porque Jesus dizia, né? Orai e vigiai, mas vigiar quem? O outro? Não. Nos vigiar. Orar e vigiar. Como realmente somos, né? Quais os pontos nossos fortes, quais os pontos fracos, principalmente como reagimos diante dos conflitos. Como é que a gente reage diante de um conflito? Nós vamos lá e tentamos apaziguar, ajeitar? Nem sempre. Às vezes a gente vai lá e ainda tenta, né, botar fogo na fogueira, né? Como que a gente reage? Então, é isso que a gente tem que começar a analisar, né? Conflitos que às vezes não está diretamente ligado a nós, mas por a gente se sentir, não, mas eu vou lá, vou tentar ajudar, a gente vai lá e acaba às vezes atrapalhando mais ainda, né? Quando somos contrariados, barbaridade, é complicado, né? Porque a gente não gosta de ser contrariado. A gente gosta de encontrar tudo conforme a gente quer, conforme a gente pensa, conforme a gente acha que é certo, né? E quando nós nos frustramos também, né? Como a gente se sente, como a gente se frustra. Então, são coisas que nós temos que nos analisar, né? À medida que vamos nos conhecendo, nós teremos pela frente uma outra tarefa muito importante, que é aprender a lidar com a nossa realidade interna. Porque quando a gente se conhecer realmente, vai ter outra batalha aqui, né? Porque daí a gente vai ver realmente o que está aqui dentro de nós. Que é aqui que acontece a mudança. Vai ter que acontecer a mudança, né? Aprender a lidar com a nossa realidade íntima. Porque a gente passa meio batido assim, né? Não, deixa assim, depois eu mudo, depois eu vou fazer diferente, e a vida está correndo, e a gente está aqui esperando, né? Saber como administrar os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as atitudes que precisam ser modificadas, né? Nós temos que aprender a administrar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, às vezes, é uma turbilhão, né? Pensamos numa coisa, já pensamos noutra, vem alguém, nos diz uma coisa, a gente já muda, e ali a gente fica, né? Os nossos sentimentos, que às vezes não estão muito bem, a gente não consegue dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Enfim, aí as atitudes que a gente precisa mudar, é onde a gente tem que olhar. No contato com esse universo interior, pouco conhecido, porque quem conhece o seu interior? Quem que realmente conhece, né? Pouco conhecido, necessitamos estar, então, preparados para ter paciência, para ter a tolerância, para ter a bondade e, acima de tudo, o perdão. Que são essas virtudes que é as que mais a gente precisa desenvolver, né? Que é a nossa paciência, que é a nossa tolerância. É tão difícil, mas é onde realmente a gente tem que trabalhar, né, nessas questões, né? Para entender que o problema ele não está nos sentimentos, na raiva, na tristeza, nas decepções, nas preocupações. Ele não está exatamente aqui, mas ele vai estar na forma como nós vamos vivenciá-los. Ou seja, como é que eu vou lidar com a minha raiva?
Eu vou deixar, eu vou ficar com raiva, com tudo com raiva, eu vou ter, como é que vai estar a minha tristeza? Triste nós vamos estar, né? Por uma questão, por outra, a gente vai estar sempre sentindo uma tristeza por alguma coisa, as decepções, né? As preocupações, todos nós vamos sempre ter, mas nós temos que, então, saber trabalhar com isso. Importante perceber que cada sentimento ou emoção nos traz um aprendizado ou nos possibilitam elaborar, trabalhar melhor o que estamos passando. Então, quando a gente, né, olhar melhor esse sentimento, a raiva, a tristeza, começar a olhar com mais atenção, com mais cuidado isso, né? O que não podemos permitir é que esse sentimento nos conduzam, porque às vezes a gente se deixa levar pela raiva. A raiva nos conduz. Pode falar, Maria. O controle. Claro que raiva a gente vai sentir. Nós somos ainda imperfeitos, estamos aqui trabalhando. Lógico que a gente vai sentir raiva, mas não se deixar levar pela raiva. A tristeza, nós vamos ficar triste, né? Alguém parte, né? A gente vai estar, ou por outras questões, as decepções. Sempre vamos estar nos decepcionando, né? Alguma coisa que não acontece mas não se deixar levar, não se deixar dominar por esses sentimentos, né? Por isso precisamos mudar a nossa conduta, né? Embora seja uma tarefa urgente e ela é necessária, não vai ser fácil. Claro que não vai. Nós já sabemos que tudo aquilo que a gente quer mudar para melhor não é fácil, né? A gente mudar uma forma de pensar, né? O processo de mudança ele poderá proporcionar uma aparente e momentânea instabilidade interior. Por quê? É o choque daquilo que a gente está aprendendo hoje com aquilo que está lá já, nós lá dentro, que a gente tem que mudar. Vai haver choques, né? O meu pensamento, daqui a pouco eu tenho que mudar meu pensamento. Mas aquele meu pensamento é meu, eu trago ele desde não sei de quando, né? Às vezes lá de outras vidas, eu tenho que mudar. Então vai haver um entrechoque, porque é aquela questão assim, de eu mudar até de postura. Eu não posso, se eu vou mudar meu pensamento, consequentemente eu mudarei a minha postura, porque eu vou ver que a postura que eu estou tendo não é legal, é errada. Então vai haver aquele choque, devo ou não devo fazer, vou fazer ou não vou fazer, né? Então vai haver essa instabilidade, a gente vai ficar meio instável. Mas será que está certo? Não, a gente tem que seguir aqui, aquele instinto, aquela coisa, aquela vozinha que às vezes vem e a gente deixa de lado. Né? É o choque, então, das posturas, dos valores, dos conceitos novos com as práticas antigas, né? Muitas vezes arraigadas por séculos, porque às vezes a gente está trazendo lá de outras vidas. E quantas vidas? Porque essa vida que nós estamos agora, não estamos resgatando tudo que nós temos que resgatar, porque tem coisas que não nos é permitido ainda. Não temos condições de resgatar muitas coisas, então vai ficando para uma próxima. É esse o sentido de ficar para uma próxima. Não é aquelas coisas que a gente pode fazer hoje, mudar hoje. Não, eu vou deixar para a próxima. Não, mas se tu está tendo condições hoje, tu tem que fazer hoje. Algumas coisas, elas vão ficando para uma próxima pela nossa condição, pelo nosso grau de evolução ainda, que a gente até pede na programação para passar por determinada questão, mas não nos é permitido. Por quê? Porque a gente não está preparado. Então, ela vai ficar para uma próxima. Então, muitas dessas questões aqui, a gente vai já tá vindo lá de outras, de uma vida passada, de uma outra, né? A meditação, o estudo, o autoestudo, a oração, as boas ações, essas são as ferramentas que vão nos ajudar a nos tornarmos mais humanizados. Tá? Eu vi essa semana um termo assim, sermos humanos. Sermos humanos, né? Nós já temos condições de sermos humanos bons, né? Mais humanizados, entende? Não estamos tão primitivos, né? Será um processo longo, gradativo, sem pressa. Também resolvi que vou mudar, né? Vou me melhorar. Mas amanhã eu já quero estar melhor.
Não, também não é, porque é um processo, né? Lento, gradativo, né? Mas continuar com constância, com persistência e sem aflições, né? Vamos trabalhando tudo isso em nós, com paciência com nós mesmos, mas vamos sempre ir à frente. Caso os erros antigos tornem a se repetir, pois errar ainda faz parte do nosso aprendizado. Nós ainda vamos errar, porque é através do erro que a gente vai aprender. Ainda precisamos disso. Mas que isso não vá se repetindo. Não. Cada erro que eu fizer, que eu cometer, tirar uma lição para mim melhorar, né? A meta é estabelecer uma relação de paz com a nossa história. Vamos ter paz com a nossa história, né? Vamos fazer as pazes. Nós temos uma história muito bonita já. Começamos lá no primitivo, mas já fomos vindo evoluindo, fazer uma história bonita. Vamos nos olhar hoje e ver como já estamos. Não estamos assim também tão, né, tão atrasados, né? Já houve uma história para a gente chegar até aqui. Aceitando de forma resignada aquelas condições que nos parecem desfavoráveis. Nós temos que aceitar, porque nem tudo, as condições nem sempre são favoráveis. Ou seja, não é sempre como a gente quer, né? A gente sempre quer, eu vou mudar, mas tem que ser tudo bom, melhor, tem que ser, né, como eu quero. Não, às vezes não é. É desfavorável a nós, aquela forma que a gente tem que passar, aquela situação que a gente tem que passar. Compreendendo que a vida sempre nos oferece os melhores recursos que necessitamos para cumprir com o projeto de vida que escolhemos. Escolhemos um projeto de vida para vir para cá, né? E a vida vai nos dar as condições. É nós que temos que procurar essas condições que a gente necessita para evoluir. A partir dessa conquista, então, nos conquistamos. Precisamos aprender, então, a conviver com os outros. Aí que a gente vai conviver com o outro, né? Um recurso importante para nos ajudar nesse processo novo na nossa vida, com o semelhante, é a empatia. A empatia é a chave para os bons relacionamentos. E o que é a empatia? É a capacidade de nos vermos, de nos sentirmos, nos colocarmos na condição do outro. Nos colocar no lugar do outro. Enquanto a gente não se colocar no lugar do outro, nós não vamos compreendê-lo. Nós não vamos aceitá-lo. Compreender, se sentir no lugar do outro, não é ser ele. Ele está errado, ele está errado. Mas eu não preciso ser como ele. Mas sentir por que às vezes ele erra, por que ele ainda é assim. A gente precisa entender isso, para que a gente possa aceitá-lo. Porque se a gente não entender o próximo, nós não vamos nunca aceitar. Né? Porque a gente, ele é assim, eu não gosto dele, mas por que ele é assim? Tem muitas questões ali por trás de um ser humano que a gente não conhece. Assim como tem muita coisa atrás de nós que os outros não conhecem e que também nos julgam, nos condenam, né? E a gente aqui não quer isso para nós. Então agora eu vou entrar numa questão muito interessante. Então a gente faz isso, né? Então nos colocar no lugar do outro. E daí, mas na dúvida, se fôssemos nós, um familiar, um amigo, alguém muito querido, gostaríamos que agissem conosco? Alguém trouxe essa proposta. Quem foi que trouxe essa proposta? Jesus. Ele nos disse assim, fazer pelos outros que queríamos que os outros fizessem por nós. Tá? Isso aqui, gente, é a expressão máxima da caridade. É quando eu for fazer algo por alguém e pensar, mas é uma coisa legal, é bom, mas se não é bom, eu gostaria que me fizessem. Então, essa é a máxima da caridade que a gente pode ter com o próximo, né? Resume todos os deveres que temos com o nosso próximo. Tá? Seguindo esse roteiro deixado pelo Cristo, nós viveremos em harmonia com nós mesmos e com o nosso próximo, permitindo com os nossos companheiros de jornada, porque todos somos companheiros de uma jornada aqui nesse planeta, né? Permitindo que os diferentes e as diferenças sejam instrumentos de progresso e não de conflitos, né?
O que nos consola é que a boa convivência é algo que nós podemos aprender. Conviver, a gente pode aprender a conviver, né? Independente da nossa condição econômica, da nossa condição intelectual, na nossa fase de vida em que nos encontramos. Não depende disso. Depende da gente querer, da gente fazer acontecer, né? Não interessa se eu sou pobre, se eu sou rica, se eu sou... Não interessa a condição em que eu estiver, eu posso aprender a conviver com o meu semelhante, né? Então era essa lição que eu trouxe hoje para nós, né? Que é a harmonia na diversidade. Vamos buscar a harmonia nas diferenças, nos diferentes, para que a gente possa seguir com mais tranquilidade, né? E a gente tem todo esse caminho, toda essa forma de ir deixada por Jesus, né? Quando eu for fazer algo, gostaria que fizesse para mim, se for uma coisa boa, sim, né? Mas e se é uma coisa ruim? Eu gostaria que fizessem para mim, então a gente já vai ter que começar a dar uma segurada, né? Tentar fazer um diferente. Então era essa mensagem, agradeço a todos vocês, ao plano espiritual, e vamos encerrar o nosso momento para nos preparar para o passe. O passe já foi administrado a todos nós, mas nós só vamos entrar lá para concretizar e finalizar esse processo, ok? Então vamos agradecer, fechando os nossos olhos, agradecer a Deus, o nosso Pai, por esses momentos de luz, de esclarecimento, a Jesus pelos seus grandes exemplos deixados para nós, para que melhor possamos caminhar nessa nossa evolução. Aos amigos espirituais, os nossos protetores que conosco estão sempre, nos trazendo aqui, nos levando de volta para os nossos lares, e ali a gente possa estar em harmonia com todos aqueles que convivem ou cruzarem o nosso caminho. Obrigada por tudo e que a paz esteja com todos. E que assim seja.